dando início aí para o nosso... para a nossa unidade 4, né? Vamos começar aí. Fala, Gustavo. O cara foi no contrato já. Bom, então, hoje nós estamos aí iniciando a unidade 4, né? Que nós vamos ver a seção 1, né? Seção 4.1. Eu recebi aí praticamente o trabalho aí de todos vocês. Na medida do possível, eu fui respondendo. Ainda tem alguns ainda para eu dar uma analisada. Tá, então ainda vou fazer um pente fino aí até o final da semana desses trabalhos e conseguir responder a todos. Não faltam muitos, não, mas já tenho uma boa quantidade aí de trabalhos recebidos aí, mas ainda temos alguns para receber. Mas enfim, eu não sei aí como é que vai ficar, mas de qualquer forma, o que nós temos hoje então pegando aqui, não vou ficar só no livro aqui, mas de qualquer forma, formato acadêmico, né? Nós vamos ver aí a questão desse ponto sobre conforme as normas, né? Então, vamos dar uma navegada por esse material aqui um pouco mais rápido. Tem alguns exemplos para a gente pegar aqui de alguns artigos, enfim, eu vou abrir alguns materiais aqui. Deixa eu ver se esse aqui tem. Eu tinha visto aqui, mas deixa eu só confirmar aqui, senão eu vou ficar no exemplo do livro. Tabela. Vamos ver uma citação aqui, ó. Que é uma citação. Vamos dar aqui é uma outra citaçãozinha aqui para a gente pegar de comparativo. Ainda teremos, o que mais? Eu creio que só trouxe um outro material diferenciado aí para vocês também. Sobre, acho que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, tá? Da Beatriz Francisca, que é um manual aí de trabalhos acadêmicos, né? Na terceira edição. É o complemento de tudo que a gente viu. Eu vou dar uma navegada depois aqui e vou disponibilizar hoje para vocês esse conteúdo também, tá? Talvez seja um pouco mais didático aqui, até por conta das referências, né? Se a gente observar aqui. Outra coisa que nós vamos ver também. Deixa eu ver, antes dos anexos. Um questionário, legal. Mas vou ver a referência aqui. Aqui são exemplos, né? Desculpa aí. Começando a aquecer as cordas aqui. Muito legal esse material aqui, porque ele vai exatamente nos exemplos, né? De citações, né? Como que a gente pode observar. Isso a gente vai avançar um pouco nessa unidade, tá? E o outro material também que eu vou mostrar para vocês é a própria BNT, né? Que está citada aqui no nosso livro. E também um tipo de material que pode ajudar na formatação, nas informações necessárias aí, referente ao tipo do material com a sua própria estrutura, né? Olha aí, eu tenho já umas regras de apresentações, tudo para a gente dar uma observada aqui. Meu Deus do céu. Por material é de vocês. Inclusive, disponibilizar, está disponível, né? Esse material. Então, são
conteúdos importantes para a gente dar uma olhada hoje, só para degustar aí, né? O material importante para a gente dar uma boa, uma aquecida aí. Bom, espera só um minutinho que eu estou engasgado aqui. Opa, agora foi. Então, o que nós vamos acompanhar? Lógico que eu acho que não estava funcionando, né, a tela. Funcionando não, eu não tinha compartilhado. Então, de novo, aqui rapidinho, vou mostrar para vocês aqui, eu estava falando, mas aqui está o material da Beatriz, nós vamos dar uma olhada. Um exemplo com base num documento, né? Aqui de citação, como que ela é colocada. A própria BNT. Aí esse arquivo eu vou disponibilizar, não é muito extenso, né? Esse arquivo aqui, ó. Mas eu vou disponibilizar, a gente dá uma navegada rápida nele. E um exemplo aqui que foi fornecido aí pelo pessoal da Unicamp, de uma estrutura, né, de regras de apresentação aí, uma estrutura para normalização com base nessa BNT aqui, ó, né, complementando esse material todo aí. Começando pelo livro, que nós sabemos que aí as perguntas, né, voltadas para a prova e tudo mais, são com base no que a gente tem aqui, com pouco complemento, né? Geralmente vem um complemento um pouco resumido, de uma abordagem mais ampla de algum conteúdo. Bom, vamos lá. Então, formato acadêmico aí conforme as normas. Lembrando que é a unidade 4, seção 1, ou seção 4.1, que é o encontro 13, 14, 15 e 16, que nós temos aí pela frente, né? Vamos observar aqui, dia 21, dia 28, dia 4, né? Muito provavelmente aí é o tempo que a gente vai levar aí para fazer uma abordagem ampla aí da unidade 4, né? E em contrapartida, só para não ficar voltando um pouco no assunto, mas quero que vocês percebam o seguinte, né? Esse trabalho acadêmico, essa atividade que foi feita aí na última semana, né? A proposta de um desenho da pesquisa, eu comentei na época, quando nós fizemos lá o trabalho, percebam que ele vai fazer um pouco de diferença aí para vocês, né, ao longo do curso aí de vocês, né, para a maioria. Então, a minha sugestão é que vocês, mesmo que já fizeram e me enviaram, mas para quem fez meio que sem pensar muito aí, né, reveja esse assunto que você escolheu o tema, porque a maioria do que eu li até agora são temas totalmente pertinentes, totalmente plausível aí de pesquisa bibliográfica, de trazer bastante resultado interessante, e tem muita gente aproveitando, né, o momento que nós estamos vivendo para observar qual é o impacto, né, dentro da sua área de segmento, né, qual é o impacto sei lá, na atuação dos advogados, da engenharia, de sistemas, enfim, qual a percepção que você tem do impacto de um isolamento diante de uma necessidade pandemônica, né, vamos falar assim, uma necessidade de pandemia. Então, eu falei rita porque eu falei pandemônica, tá? Mas não tem graça nenhuma, lógico que isso daí é um assunto totalmente sério, não tenho que questionar, mas por conta da palavra, para a gente poder também dar uma respirada e aliviada, né? Porque não está
essas informações. Então, quanto mais pesquisa, e vão sair bastante pesquisas desse tipo de situação, que vai ajudar muito a muitas pessoas num futuro, né, espero que muito nem ocorra, né, mas por uma precaução, por medidas que podem ser adotadas. Então, percebam que os temas, a maioria que eu vi, os temas têm uma abordagem nesse aspecto, porque é o que a gente está vivenciando. Isso é uma coisa interessante. Então, para quem viu, que falou, vou dar uma revisada no meu tema, então, eu sugiro que vocês tentem desenvolvê-lo da maneira que vocês possam ter essa percepção mais realística aí para quem não conseguiu. Não vou escrever isso no trabalho de vocês, né? Enfim, mas como eu falei, de forma geral, foi uma proposta de atividade que está bem desenvolvida ali por todos. Ok? Então vamos lá. Começando aí, ele traz que a elaboração de um TCC, né, que é um trabalho de conclusão de curso, aí vai ter aí a demanda que nós já vimos até agora, e ele cita aí uma pessoa que estava, um exemplo, né, de uma pessoa que estava tentando entregar um trabalho e tal, então a gente não situou muito aqui, né, para economizar um pouquinho mais de tempo, a gente pegou as próprias questões do AVA para desenvolver, mas não fomos aí diretamente para esse tipo de situação, problema proposto pelo AVA, né, só para deixar claro aqui. Então, essa primeira questão ele vai trazendo isso, tá? Bom, Isaac. Ainda assim, as normas, né, brasileiras, ou a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que é a sigla e a BNT, não são documentos públicos, uma vez que essa associação aí é uma instituição privada, isso é importante a gente saber. Então, para utilizar aí uma norma, você teria que adquiri-la, né? Mas hoje em dia a gente sabe que foi bem divulgado, acho que esse conceito até foi alterado aí, tá? Mas aqui, quando foi escrito, provavelmente essas cópias aí e tal, teoricamente são ilegais, né? Mas, enfim. Ok? E também outro ponto a esclarecer, ó, que por serem facultativas, né, as instituições de ensino poderão adotar aquelas que forem inconvenientes ou definir os parâmetros que consideram adequados. Existem outras normas, como a Associação Americana de Psicologia, que, embora não possua uma forma ou um método, né, de escrita específica para trabalhos acadêmicos, tem um conjunto de regras de normatização para artigos de periódicos. Então, a gente vai ver daqui para frente algumas questões, aí até o pessoal de direito, tá? O pessoal de direito, dependendo da instituição ou do local, se for pensar em artigo científico e tal, em publicação, pode ser que tenha alguma especificidade aí dentro da questão da ordem, né? E para a engenharia, também pode ser que tenha, já ouvi aí alguma coisa, mas de modo geral, né, assim, no Brasil, né, vamos falar assim, né, vamos seguir aí as orientações da própria ABNT, que é a norma mais utilizada, como eu falei, ó, trabalhos nacionais, e também publicados internacionalmente, né, internacionalmente. Mas é bom a gente saber, calma, pô, eu já fiz no padrão, por que estão pedindo para alterar para Arial agora? Antes era Time, né, e vice-versa. A quantidade de palavras, então são questões facultativas, tá? Então, você vai ter um fórum não, um congresso, né? Então, cada congresso pode exigir a escrita daquele resumo de uma forma, e o mesmo material que você tem que ter em vários formatos e rever a quantidade de palavras, enfim, isso faz parte.
né? Acontece, mas não tem, por mais que seja uma norma padronizada, nem sempre você percebe que segue-se aí os mesmos critérios, né? Bom, a gente viu aqui para apresentação de resumos, projeto de pesquisa, né, e elaboração de projeto, né, foi o que nós desenvolvemos aí, e agora ele vai focar um pouco mais nessa norma, utilizando aí uma elaboração de um trabalho científico. Indo aí a 2002. O que mais aqui? Bom, o importante também é que quando você vai trazendo a sua pesquisa bibliográfica, né, estabelecendo um diálogo aí com outros autores, né, em algum momento é lógico que você vai ter a necessidade de construir o teu texto, né, e você vai inserir as ideias desses conceitos aí que foram pesquisados, né. Então, isso aí é expor, né, de alguma forma, por meio de uma citação ou uma menção, né, e a própria norma aí que regulariza isso traz que menção de uma informação extraída de outra fonte como está citado aqui na BNT, é a citação, é a inserção, né, de um comentário, enfim, de uma escrita da fonte que você pesquisou. Então, citar é mencionar no texto de sua autoria informações advindas de outras fontes, garantindo os direitos autorais, porém comunicando via texto escrito que essa ideia, conceito, ou que seja, não são de sua elaboração, mas de outra pessoa, entidade, por aí vai. Então, isso é uma problemática e é grave, né? Isso é fácil de a gente identificar. Que, inclusive, lembrei aqui que eu esqueci de passar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Espera aí que eu vou mostrar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui, senão a gente... Era para eu ter, né? Vamos ver aqui. Que é o programa que faz a identificação de plágio, tá? Poxa vida. Ele vai citar no livro, tá? E a gente vê depois disso daí, que a preocupação é essa, né? De você não aproveitar ou então se você copiar um texto da internet e naquele texto que você copiou tiver uma citação que não foi identificada corretamente, então você está correndo um sério risco aí de ser sinalizado como plágio, né? Não que você vai sofrer pena por isso, não é isso, mas uma recusa de trabalho e por aí vai. Ou sinalizar, né? Então, falando, pô, até agora você vai ter que correr atrás de qual é a fonte da fonte que trouxe aquela informação e por aí vai. Então, por isso que a escrita nesse momento, a partir vamos falar de segunda etapa, que você começa a escrever um pouco mais sobre o teu TCC, o teu trabalho, e aí você precisa fazer essas separações aí. Bom, as formas adequadas para inserir citações, então, ele começa indo já para esse ponto, né, das citações. Por quê? Não sei, não é por quê? Porque é o ponto que vai começar a fazer mais sentido agora, né? Você fez o fichamento, você já tem o seu tema, fez sua pesquisa bibliográfica, certo?
tem lá essa bibliografia inicial, né, que você fez a pesquisa em sites ou em bibliotecas, aí trouxe esses livros, pegou os tópicos que te interessam, pode até ter a oportunidade de fazer uma resenha sobre esses capítulos que interessam de acordo com o seu trabalho, e aí chegou o momento de você falar, pô, tá, como que eu vou inserir isso no meu texto? Bom, aí é por meio de citações diretas, né, que tem aí, ó, diretas, indiretas, e a citação de uma outra citação. Não é situação, tá? É citação. Então, a citação direta é quando o autor faz a transcrição literal, né, fidedigna, de partes do texto fonte. Interessa da onde? É do texto fonte. Não é que não interessa da onde, estou falando que pode ser um livro, né, um artigo, na fonte. Então, as indiretas são aquelas nas quais o autor se baseia no texto fonte. E as citações e citações ocorrem quando de uma citação já mencionada no texto fonte. Dizendo de outra forma, é a citação direta ou indireta de um texto a qual não se teve acesso. Então, as citações podem ser localizadas no texto ou em notas de rodapé. Vamos ver o exemplo para ficar um pouco mais claro. Existe aí uma formatação específica para cada tipo de citação. Então, via de regras gerais, né? Vamos aqui por meio dos exemplos, que é mais interessante. Então, citação de até 3 linhas deve estar em aspas duplas. Então, esse é o comentário. Ó. O sobrenome aqui da pessoa é certo, né? O ano e a página. Considera a análise do ambiente. Aí vem a citação aqui, ó. Igualzinho está no livro, na página 15 desse autor aqui. Tá? Então, o processo de monitoramento do ambiente organizacional para identificar as oportunidades e os riscos atuais e futuros que podem vir a influenciar a capacidade das empresas. Fecha aspas, né? E ponto final. Essa citação é uma citação direta de até 3 linhas. Né? Então, devem ser destacadas. Como é que é a formatação? Né? Aí a gente vem, vamos pegar aqui um material. Deixa eu localizar um material aqui, ó. Vou pegar um aqui, deixa eu ver. Acho que tem um aqui. Peraí, deixa eu pegar um aqui pronto. Aqui não vale, né, meu? Vou pegar o meu aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar um material pronto. Peraí, rapidinho. Aqui, ó. Acho que essa aqui. Ah, tá em PDF. Peraí. Resenha. Ah, não quero pegar o meu. Aí não vale, né? Aqui tá muito feio. Esse daqui não tem nada a ver. Devia ter separado antes, né? Mas tudo bem, é que eu lembrei agora que eu queria já aproveitar que a gente está falando sobre. Eu tenho aqui, rapidinho, eu vou localizar aqui. Deixa eu ver se esse daqui mesmo vai. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui, ó. Legal. É esse aqui mesmo. Então, voltando aqui rapidinho. Então, essa citação direta de até 3 linhas, que é o que está lá no texto original,
ela tem que ser destacada com um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. A fonte, o tamanho menor do que foi definido para o texto, né? E o espaçamento simples entre linhas. Então, no caso, a citação será apresentada sem aspas duplas. Aqui é mais, né? Com mais, desculpa, tá? Com mais de 3 linhas, ó. Então, aqui não tem aspas, né? E aí tem um recuo de 4 aqui, ó, centímetros, né? Que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Vamos lá, rapidinho. Vou pegar aqui uma citação. Aqui, ó, essa daqui é uma citação que tem mais de 4 linhas, do Pierre Levy, né? E aí a gente observa aqui o parágrafo, né? Se a gente vir nessa aba aqui do nosso amigo Word, vai trazer a possibilidade de identificar a formatação. Né? Então, logicamente que está justificado, e eu recuo a esquerda 4 centímetros. Não tem nenhum outro tipo de formatação aqui, e o espaçamento aqui foi utilizado 1,5, né? Espaçamento entre linhas, enfim, é uma configuração básica aí, que por ser mais de 4 linhas. Vamos ver uma... Aqui tem outra também, ó. Esse texto aqui não está 120%, tá? Não é o final aí e tal, mas por isso que eu queria pegar um prontinho, né? Mas enfim, vamos pegar uma outra citação aqui. Vai depender muito do... que tem aqui, ó, entre aspas, ó. Ó, para a pesquisa de Borges, 2017, da Universidade, metodologia, papapá, tema sobre o... Aqui é o título. Vou achar uma aqui. Fica aqui pelo do livro mesmo, senão a gente vai perder tempo aqui ficar caçando. Então, para alguns detalhes. No caso da citação direta, nós temos dois exemplos aqui, ó, né? De até 3 linhas, segue de um jeito. Ó, você faz a escrita, considera a análise do ambiente, e aí a escrita do autor, porque tem no máximo 3 linhas, é só continuar a escrita, não tem separação, é dentro do mesmo texto, só aspas aqui vai diferenciar. Passou de 3 linhas, tem que ter o recuo aí, como eu mostrei, e a fonte, o tamanho é menor, que eu não mostrei aqui, né? Mas o tamanho da fonte é menor, por exemplo, aqui é 12, né, o padrão, no texto, aqui você vai usar 10. Geralmente é 10, tá? Então, detalhe, no caso da citação direta, sempre mencionar a página da qual extraiu a informação. Deixa eu ver se tem alguém aqui. O autor sempre é identificado pelo sobrenome. O ano de publicação do texto é elemento obrigatório. Então, a sequência das informações deve seguir o exemplo: autor, ano e página. Quando o sobrenome do autor estiver entre parênteses, deverá aparecer em letras maiúsculas, o que não ocorre no caso que o autor for mencionado no texto, quando devemos usar letras maiúsculas e minúsculas. Terceira citação aqui, ó, indireta. Não haverá destaque, visto que se baseia no texto fonte, mas não transcreve nenhuma de suas partes. Então, um exemplo, ó. Para Terence, Trent D'Arby, 2002, as microempresas são eficientes no seu dia a dia, mas deficientes nas decisões estratégicas e planejamentos do médio e longo prazo. A análise do ambiente constitui uma das principais etapas de construção estratégica, pois seu monitoramento pode identificar riscos e oportunidades para a empresa. E aí você traz aqui Fernandes, monte vírgula, o sobrenome e o ano dessa citação. Não vai haver destaques. Vamos voltar aqui, ó. Você que ficou confuso, né?
tá aqui, ó. As indiretas são aquelas nas quais o autor se baseia no texto-fonte e as citações de citações ocorrem quando se utiliza de uma citação já mencionada no texto-fonte. Então, alguém já fez aquela citação, você não vai precisar, senão você está copiando, idêntico ao texto que você pôs ali como bibliografia, que você utilizou, né? Você só vai pôr o que você utilizar. Aí, aquele texto, alguém já fez essa citação. Um exemplo aqui embaixo, ó. Aqui já é uma citação, certo? Então, aí eu vou usar esse mesmo texto, essa mesma parte, para o meu projeto. Aí é indireto, porque é a citação da citação que eu vou fazer. Então, a indireta, aí, ó, é citação. Ocorre quando se utiliza de uma citação já mencionada no texto-fonte. Já vai estar lá no texto-fonte desse jeitinho que está aqui, ó. Né? Então, é a citação direta ou indireta de um texto ao qual não se teve acesso. Então, eu não fui lá no certo 2005, né? Eu não precisei ir até lá. Eu peguei esse cara aqui, né? E já pus direto dessa maneira aqui, ó. Corridão. Já fez aí a inserção, essa citação indireta, né? Não precisando ter destaque. Tá? Então, mas você tem que ter um arquivo fonte lá que está feita a citação, tá? Tem que estar consciente disso. E quando você vê assim, ó, você fala, pô, isso aqui é uma citação da citação. Esse autor não leu, provavelmente, todo o material, né? Ele só pegou uma citação da citação. Então, tem dois exemplos aí de citação. Na primeira, o autor é mencionado no texto, aqui, ó, decorrido, né? Para Terence, tal. Então, ele está mencionado na frase. Né? Então, na segunda, a indicação aparece entre parênteses. Né? Então, é a mesma regra e aplicada que se refere à fonte maiúscula ou minúscula, tá? Então, porém, no caso da citação indireta, não tem obrigatoriedade na indicação da página e qual texto que foi retirado. Então, se lá na citação estiver maiúsculo o nome, você vai ter que colocar entre parênteses, tá? Então, são regrinhas de formatação de documento que, né, é preciso ficar atento aí. Mas quem que vai verificar isso, né? Bom, por exemplo, eu sou avaliador de duas revistas eletrônicas de publicação de artigos. Se eu receber um texto, né, para eu saber se essa citação realmente ela é indireta, porque não é mais fácil escrever de forma indireta, né, para a gente parar para analisar, seria mais fácil. Mas como que eu vou ter certeza? Eu vou buscar primeiro a referência desse texto aqui, ó, o Terence 2002. Eu vou lá, vou buscar qual foi a referência. Aí eu vou ter que pegar essa referência, ou, né, da onde ele pegou. Ali, que geralmente vai ser por aí. E aí eu vou ter que ir até a documentação, e a gente faz isso. Né? Por isso que chama avaliador. Então, vou avaliar e a gente faz isso para uma publicação de artigo. E esse é o trabalho do avaliador. Né? Sem fins lucrativos. Isso cabe se ressaltar, no meu caso, né? Mas eu não tenho... Eu faço por questões acadêmicas, né? Mas, enfim, de qualquer forma, é feito, né? É uma conferência, assim. E também, né, quando se passa lá o antiplágio, o Copy Spider, por exemplo, que eu não estava achando, agora eu lembrei o nome dele aqui, ó. Ai. Opa. Cadê? Copy Spider, não tem aqui, eu tinha esse arquivinho aqui, mas a gente vai falar sobre isso. Então, ele vai apontar, ó, porque ele faz a pesquisa automática na internet, enfim. Então, ele traz aí uma indicação. Também e aí tem o plágio, né, professor? Também tem esse outro aí, que também é muito usado, tá? Bem lembrado aí. Obrigado. Então, são fontes, né, que você não vai ser preso por isso, tá? Lógico que... Mas veja só, né, veja bem, tem uma regra, entende? Tem uma especificação, tem uma solicitação quando você vai trabalhar com isso. Mas é uma coisa assim, você fez a primeira, a segunda, na terceira vez você já vai ficando mais craque nesse assunto e tira de letra
né? Porque são questões interessantes de se trabalhar e é uma preocupação aí para favorecer então esses dois exemplos aí. Ainda ele coloca aqui, ó, que você pode suprimir parte do texto fonte ao utilizá-lo, né? Utilizando, vocês viram no exemplo que eu dei ali, ó, colocando colchetes, né? E reticências. Reticências, se você não quiser, olha o exemplo aqui, ó. Olha o tamanho do texto copiado da fonte. Então, de repente, você não quer colocar o que interessa somente. Então, você coloca aqui, ó, nesse parágrafo, por exemplo, né, além, então, você colocou reticências porque ele era maior do que está sendo aqui visto. Mas, vamos voltar aqui, ó. Você está suprimindo, né, por meio de colchetes ali, uma vez que ao utilizar o texto de outra pessoa em uma citação é proibida a sua modificação. Então, você não pode... aqui, por exemplo, ó, desfrutar de outras vantagens com mais, não sei o que lá, e você simplesmente colocou uma vírgula e tinha mais coisas. Você não pode mudar. Então, como você não pode mudar e você mudou, você sinaliza que houve uma alteração com esse símbolo aqui, de 3 pontinhos dentro do colchete, dentro do parágrafo ou do texto aí da frase que você suprimiu. Tá? Então, é outro fator importante aí, né? No exemplo que eu dei aqui, ó, tinha uma citação que está suprimida aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá? Então, olha só. Então, antes de ao reconhecimento das experiências, tinha aí algum texto. O que ficou errado aqui, é como eu falei, esse texto, ele não está revisado e tudo mais. Mas só para mostrar para vocês alguns textos aqui, deixa eu ver onde que termina aqui. Teria que ter a parte final aqui, né? Mas a partir desse, antes do ao aqui, né, ao reconhecimento, tinha alguma coisa, então eu não posso mudar, né? Simplesmente fazer assim, ó, vem aqui e colocar assim. Só o que me interessa é isso aqui, ó. Ao reconhecimento das experiências adquiridas, tal. Não, e por que então que você não fez aqui, ó, não apagou esse cara aqui e começou daqui? Enfim, tem situações e situações, aí é uma questão individual, né? Porque são pontos aí específicos. Ainda assim, voltando para o nosso texto, que ele colocou aqui, ó, né, o exemplo, também você pode destacar no texto fonte, explicando no próprio texto que você fez. Espera aí, deixa eu só... Deixa eu pôr o Adriano aí de volta, o Adriano caiu. Por exemplo, ó, você pode destacar no texto fonte, né, que você copiou, explicando no texto, no próprio texto que você fez. Ó, por exemplo, segundo Fernandes e Berton, 2005, página 12, então a gente observa que isso aqui é uma citação direta ou indireta? E aí, vocês acham que é direta ou indireta essa citação? Deu nó, é? Mas vamos lá, direta, né? Porque, ó, ele abre aqui parênteses, ó, direta, né? Porque lembra que indireta não tem a formatação? O estudo das estratégias empresariais está fundamentado... Entretanto, o conceito transposto à arena não se ocupa apenas na competição e vencer inimigos. Grifo nosso. Então, você está sinalizando que isso não estava no texto fonte, mas que foi você quem destacou. Você tem que fazer isso daí. Né? Ou, se o destaque estiver presente no texto original, grifo do autor, tem que colocar.
né? São questões aí de manter, porque você está destacando. Como é que você vai publicar, porque o teu TCC vai ser publicado, provavelmente, né? Vai ser publicado, né? E tem você alterou. Alterar significa, inclusive, alterar aí a questão de negrito, né? De formatação do negrito, não do tipo da fonte, tá? Do tamanho e tudo mais, mas sim de destaque, né? Bom, então, a relação direta aí com listagem de referências também tem uma ligação direta, né? Então, todos os autores citados deverão estar nas referências, que a gente vai ver mais para frente, tá? Aí, depois eu vou dar uma dica para vocês, né? E vou postar alguns links também, porque não tem muito segredo, tá? Mas eu vou postar alguns links de videoaulas aí, que traz, por exemplo, o trabalho inicial de quando você já tem uma revisão biográfica pronta, para que você venha, antes de começar, mesmo que você não vá inserir, né, colocar suas referências, ó. Deixa eu ver aqui. Não, não é isso não. Acho que é inserir mesmo. Tem a opção para que você possa inserir aqui as suas referências, né? É aquele negócio, né? Mudou a cor do negócio, você já fica perdido aqui. Mas vamos achar aqui rapidinho aqui. Acho que não é referência. Adicionar texto, pesquisa, inserir citação. Ó, tem aqui citação, ó. Aqui, ó, adicionar nova fonte bibliográfica. Então, referência, inserir citação. Então, aqui você vai adicionando, por exemplo, é um livro, né? No próprio Word, você já vai inserindo aqui os seus autores, né? Preenchendo as informações, que automaticamente lá no final, depois você pode excluir quando você não for utilizar. Cadê? Meu Deus do céu, tá difícil aqui hoje. Não foi colocado as referências, tá? Mas quando você for inserir a referência automática, ele vai puxar né, direto aí da fonte bibliográfica que você cadastrou. Olha aqui, ó. As que eu cadastrei, por exemplo. Cadastrei uma por uma. É mais fácil você cadastrar aqui no Word antes de finalizar tudo e tal, porque ele já vai montar no padrão, né, do próprio documento, né? E lógico que fica aqui, eu não quero esse cara, eu vou excluir. Ou então eu vou jogar ele para a lista atual, né? Que eu estou trabalhando, ó. Vou jogar para lá, que é esse texto que está aqui. Eu usei esse cara aqui também, jogo para lá. Então ele vai inserir aqui na referência, né? Porque eu não criei automático, tá? Mas ele já vai inserir como referência do teu artigo, no teu TCC, por exemplo. Então, como ele falou aqui, que a gente vai ver mais para frente, né? Bom, a norma ABNT, mesmo assim, trata a referência, né? Que é a 6023. Então, são normas, né? Que tem a sua ABNT ligada ao teu formato, enfim. Então, referências, né? Aí ela trata como um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, que permite sua identificação individual. Então, qual que é a referência? A NBR 6023, dentro da ABNT. Tá? Então, isso aí é importante. Eu acredito que isso aqui seja até um ponto fundamental para a prova, hein? Preste atenção aí, que eu acho que é uma questão fundamental aí para a gente poder ficar atento sobre isso. Bom, ainda assim, para a gente dar uma refletida, por meio das referências é que os leitores poderão identificar as fontes citadas no texto, localizando pelo sobrenome do autor ou conforme ocorrer durante a leitura do texto, né? O que
precisa ficar claro é que toda a autoria indicada no texto que você fez precisa ser referenciada, ou seja, aparecer na listagem de referências. Entretanto, se não for citado, não poderá fazer parte dessa listagem. Se você não incluiu esse autor no seu texto inteiro, mas você fez a leitura dele, ele não pode ser, né? Não vai, essa conferência também o avaliador faz, né? Principalmente, é o que a gente mais faz, né? É o que a gente mais pega aí, porque você vai incluindo às vezes, que nem eu mostrei ali no Word, e esquece de excluir depois. Então tem um outro ponto importante também ali do Word, viu? É complicado. E se você não tem um revisor do seu texto, né? A gente sabe como é que é, né? Escrever alguma coisa e deixar para você mesmo conferir. Então, quando você... Isso eu já tinha falado, né? Quando você não cita a pessoa, você não precisa pôr na referência. Então, ela tem elementos essenciais, a referência, que deve ser aí acrescer elementos complementares. Então, olha só. Os elementos que compõem a referência bibliográfica, sejam essenciais ou complementares, devem ser apresentados em sequência padronizada. Por exemplo, pontuação uniforme para todas as referências. Separação das várias áreas deve aparecer como ponto seguido de um espaço. A lista da referência deve aparecer em local específico no texto, compondo os elementos pós-textuais, que a gente viu lá na aula anterior, né, que é a estrutura do projeto, alinhada com a margem esquerda do documento, organizada em ordem alfabética, possibilitando identificar individualmente cada documento. Para quê? Para o avaliador. Em espaços simples e separadas entre si por dois espaços simples. Dois espaços simples, por ordem alfabética. Lógico que aqui, eu já falei isso daí na aula passada, que alguns lugares estão começando a pôr assim, Eva Maria Lacatos, ponto e vírgula, Marina Marconi, são as duas autoras, né? Qual o tema? O tema, metodologia do trabalho científico, vem em negrito. 2 pontos. Procedimentos básicos, pesquisa, aí já não precisa estar em negrito, só o título. Por exemplo, Gomes Romeu, né? O Romeu Gomes, né? Análise de dados em pesquisa qualitativa. Aí ele fez esse trabalho, né? Aqui ele fez com base em Minayo, Maria Cecília de Souza, que traz a pesquisa social. Essa aqui é a fonte, é o nome, né? Teoria e método criatividade. Aí vem a editora, o local, desculpa, e a editora e o ano. Aqui é aqui é como é que se fala? Um link, né? Então, Targino, Maria das Graças Targino, que traz, essa pessoa aqui, ó, anota esse nome aqui, ó, pessoa da área de comunicação científica. Ela trouxe uma revisão dos seus conceitos básicos. Informação e sociedade. Né? Disponível tá aqui o endereço. Percebam que mostra até aqui como link, né? Aparece se eu clicar vai para o local, mesmo sendo em PDF, né? Que é uma obrigatoriedade de qualquer... E quando foi feito o acesso? Ó, em 2015. Então, essas referências têm que obedecer aos princípios e utilizar a inserção de elementos complementares, que devem ser incluídos em todas as referências daquela lista. O título da parte é referências, somente, e não referências bibliográficas. Aqui, ó, referências. Modelo de referência. A seguir, vamos apresentar os modelos, né? Então, tem a monografia no todo, que refere-se a um livro, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário e por aí vai. E trabalhos acadêmicos, como tese, dissertação, né? Os elementos essenciais são autor, título, edição. Aqui é o modelo, né? Autor, título, edição, local, editor e data de publicação. Então, autor,
título, edição, né, que é aqui, ó, edição, quarta edição, local, a editora e a data da publicação. Ah, mas aqui não tem o mês, né? Não tem problema, é o que você vai localizar ali, né? Tem alguns que tem aí, enfim. Esse caso aqui, ó, né? Ele colocou as páginas, né? 59 até a página 70, né, do livro. Essa é a monografia no todo, que é o manual. Então, olha só, vamos voltar aqui, ó. Até 3 autores, todos são mencionados na entrada. Esse aqui, deixa eu ver, Rezende. Aqui só tem um autor, né? É a Lara, a Odília e a Fernanda. Casimiro. Então, quando tem mais, ó, até 3 autores, todos são mencionados na entrada. Quando mais que 3, somente o primeiro é mencionado, seguindo a expressão etc, né? Ao, né? Ou, vamos colocar aqui todos, né? Os títulos principais são destacados, sugere-se um negrito. Sugere-se. E devem ser padronizados. Observe como a edição é indicada. No caso da editora, suprimir palavras que designam de natureza jurídica ou comercial. Saraiva, escuta. Aqui não tem. Deixa eu ver se tem esse aqui. Aqui não tem, peraí. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Parará, editora. Cadê você? Basic Book. The Book Quebec. Tinha uma aqui, eu não lembro qual que é. Logix é outra editora. Peraí, vamos voltar aqui. Então, olha só, até 3 autores, todos são mencionados. Se não, você vai colocar só o primeiro e abreviar, ok. Os títulos destacados, em negrito, e também a edição é indicada, né, como que ela é feita. No caso da editora, suprimir palavras que tenham aí natureza jurídica ou comercial, desde que sejam dispensáveis para identificação. Os documentos obtidos em meio eletrônico devem obrigatoriamente indicar o endereço eletrônico e a data de acesso ao material que você fez. Caso você utilize somente uma parte da obra, como um capítulo, por exemplo, a entrada que ele fala é como que tem que aparecer ali, né? Deve ser do autor do artigo e em seguida complementa-se com a indicação do organizador do livro. Nesse caso, as páginas iniciais e final deverão ser identificadas, ó, que é esse caso aqui. Percebe que aqui tem, ó, a questão das fronteiras nos estados, limites. Autora, Fernanda Colar, né? Vila. Aí tem assim, ó, né? Maria Rezende Cardoso, limites. Então, ele está dizendo aqui, ó, que foi obtido por meio eletrônico, né? Então, se você utilizou só uma parte da obra como um capítulo, a entrada tem que ser o autor do artigo, tá aqui, e em seguida complementa-se com a indicação do organizador do livro, tá aqui. Nesse caso, as páginas iniciais e finais deverão ser identificadas.
é um pouco específico isso daqui. É específico, não, é bem complicado, né? Às vezes até para pegar essa manha, né? Esse jeito aí de identificar. Porém, né, em algumas leituras vai começar a fazer mais sentido quando você ver assim, ó, tá? Então, essa pessoa aqui, ó, a Vila, ela, por isso que tá o in aqui, ó. Né? Então, ela se baseou, né, no livro aqui, Limites, da Marta Rezenda, e trouxe só essa citação. Então, não é citação, desculpa, esse conteúdo, né? Da página 50 a 79. E você se baseou também no que a Vila, né, a Fernanda trouxe aqui, né? Que ela se baseou nesse autor aqui desse livro, tá? Então, ela que fez essa organização. Publicações seriadas, né? Inclui coleção de livro, né? Revista, jornal, caderno de íntegra. Então, percebam que tem os modelos, né? Como eu estava vendo aqui, ó. Então, são... onde que ele colocou aqui? Modelos de referências. Então, modelo da monografia no todo, publicações seriadas, que aí o nome já dá uma sugestão, né? Você tem uma coleção aí de revistas, jornais, periódicos, né? São artigos científicos de revistas, editoriais, sessões, reportagens. Então, é diferente do que a gente estava vendo aqui, ó. Que a gente estava falando de livro, manual, guia, catálogo, enciclopédias, dicionários, trabalhos acadêmicos, teses, dissertações. Tá? Então, como fazer a referência para esse tipo de situação? Agora, para esse outro tipo de material. Aí é o modelo seriado, olha só. Então, a forma de indicar na fonte de informação difere conforme o documento. Portanto, a cada tipo de documento poderão ser novos os elementos a comporem referência. Peraí, deixa eu só ver aqui. Porque nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, Arquivos Brasileiros de Arquitetura. Não tem um autor, né? Foi aonde? Foi feito lá na Fundação Getúlio Vargas, né? Lá tem, eu usei os arquivos brasileiros que tem lá de arquitetura. Um exemplo. Então, não tem aí um título, né? Então, aí é seriado, né? Modelo aí seriado, ou publicações seriadas, né? Outro aqui, ó. Luiz Augusto Crispim, Direito Contemporâneo e a Era dos Princípios. Olha aí, ó. Prima e Face, que é o nome da... Aí, João Pessoa, vem aqui a versão, se eu não me engano. Acho que não é versão. Fugiu aqui a palavra. Acho que é versão, mas não. E aí tem aqui também a maneira que é uma citação ou uma referência com base no acesso. Galvão, Joana Galvão, atuação do assistente social em empresas. Título, Ciência Social, Brasília. E aí traz aqui, ó, o número, né, dessa... Como é que fala? Fugiu, cara. Caramba, fugiu o nome aqui da... Deixa eu ver se está escrito aqui de novo. É uma matéria que tem o número, volume, tá? Desculpa, é volume e tem o número, né? Volume tal, volume 2, né? E por aí vai. Então, você tem uma numeração a mais aqui, né? Bom, então, legislação, olha aí, compreende a Constituição, emendas constitucionais e os textos legais infraconstitucionais e de normas e normas emandadas das entidades públicas e privadas. Então, ato normativo, portaria, resoluções, ordem de serviço, instrução normativa, comunicado, aviso, circular, decisão,
administrativa, entre outros. Então, modelo de referência específico para a legislação. Então, olha como que vem aqui a representação, aqui uma mais simples, né? Que aí tem aí o Código Civil, 46ª edição, São Paulo, Saraiva, 1995. Aqui tem uma outra, né? Que é a própria Constituição de 88, né? República Federativa do Brasil, Brasília, Senado Federal, 88. E aqui um decreto, ó, São Paulo, né, o Estado, o número do decreto com a sua data e o que ela regulamenta, né? E aonde foi feita a publicação aqui, ó, em negrito, tá? Com a data e a sessão que foi feita a publicação e a página. Bem específico, né? Essa é de legislação, então, aí a entrada jurídica, no caso de jurisprudência, tem que colocar a natureza das decisões ou a ementa. Então, é importante aqui, ó, a natureza das suas decisões ou a ementa. Bom, e aí aqui ele traz um exemplozinho básico. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Como é que é? Organizar as informações a seguir conforme instruções da norma BNT, siga o modelo anterior. Bom, aí a ficha catalográfica, né, que é a ficha dos dados bibliográficos, que a gente já viu aqui, e traz não traz. Não, Chavanato, recrutamento. Deixa eu só ver se esse aqui é um exemplo. Não, não traz. Então é isso, tá? Então, percebam que ele trouxe aí o foco em alguns pontos de referência, né? Nossa, pronto, tudo isso aqui, peraí. Pronto, referências. Opa. Mostrando que o formato acadêmico precisa seguir as suas normas nas citações e referências. Foi o que ele trouxe aqui para nós, né? Bom, de uma forma mais abrangente, esse material que eu vou disponibilizar também aqui para vocês, complementando, aqui é um pouco mais, vou ser um pouco mais rápido nesses dois materiais aqui, para as questões, eu acredito que seja importante a gente dar uma olhada nas questões do AVA ali também, para ver o que é de importante nesse conceito teórico todo, né, para a gente entender quais são as perguntas possíveis, enfim, ou então um resumo mais interessante aqui desse primeiro momento. Mas esse material eu acho fundamental, tá? Vou direto no sumário, para vocês terem uma ideia. Então, um sumário eletrônico também, ó, só você clicar aqui, ele já vai para a página. Olha, ele vai trazer, de novo, né, para quem quer rever isso, resenha, né, resenha crítica e resumo, a estrutura de uma resenha, resenha é outra, a gente viu lá e tudo mais, mas e o resumo, né? Isso é um ponto. Projeto de pesquisa, que a gente viu na última aula, né? Ó, estrutura de projeto de pesquisa. Meu, se você ainda está meio ali, dá uma revisada aqui, eu acho que é um material complementar, além do Gil, do Antônio Carlos Gil, tá muito legal esse material. Né, dados da identificação na sumário, introdução, tema, uma estrutura mais formal, né, mais voltada já pensando na estrutura como um todo, mas esses são os elementos do projeto que você vai se preocupar aqui, e ele traz tudo, passo a passo, mais ou menos, né, vamos falar didaticamente falando, o que você precisa saber para cada ponto que você vai colocar lá, né, o que você tem que colocar com alguns exemplos, inclusive. Então, acho que mais mastigado que isso aqui, talvez eu até encontre, tá? Mas isso aqui está muito bacana, por isso que eu quero compartilhar com vocês aí. De novo, para o sumário aqui, ó.
que é o projeto de pesquisa, tá? Então, tem lá o sumário, introdução, referencial, a categorização, o objetivo geral, porque às vezes você não vai colocar todos esses tópicos no teu projeto, mas é legal que você tenha aqui uma abordagem mais ampla, né? Eu vou pôr o método, é obrigatório. Como usar a internet para coletar dados? Tem uma dica aqui, não é lá das mais atuais, tá? Mas ajuda, ela não está muito atualizada aí não. O cronograma que eu comentei, que nem sempre é obrigatório, né? Não precisa se preocupar muito com isso. Orçamento, agora tem aqui as referências e normas legais para as pesquisas em seres humanos e animais, caso você venha fazer. E aí ele tem o trabalho de final de curso, que é o TCC, monografia e no relatório. Além disso, artigo, plano de negócio, dissertação, tese, plágio, né? Ele vai comentar um pouco, redação do trabalho final, tipo de papel de entrega do trabalho de conclusão, biblioteca geral. E ainda assim, a estrutura de trabalhos acadêmicos de final de curso. Então, olha só, elementos de parte pré-textual, que a gente viu lá na nossa aula, que é a capa, a lombada, a folha de rosto, resumo, sumário, introdução, conclusão, glossário, apêndice, anexos e índices. Artigo científico, ele traz a estrutura do artigo científico, né, também com normas da BNT, e normalização do trabalho acadêmico, a gente acabou de falar aqui, né? Aí tem coisas a mais que vão te ajudar, logicamente, que é a numeração progressiva das sessões, né? Aspecto geral de digitação, fonte, margens, espaços, apresentação de títulos, números da página, rodapé, abreviaturas e siglas, uso de grifo, itálico, ilustrações, tabelas, né? Então, dá uma boa de uma cercada aí, né? Apresentação das citações, que a gente viu. Se for nota de rodapé, se for explicativa, né? Os direitos, as citações, olha aqui, ó. Quantidade e qualidade. Aqui ele vai um pouco mais a fundo, né? Detalhadamente aqui nesse tipo de citações aí curtas, longas, né? 3 ou acima de 3 linhas, que a gente já viu. E a apresentação das referências. Então, são regras gerais, os modelos, tá? E aí vem para cada... que tipo de material, né? É uma publicação, é um artigo, enfim, é um trabalho para um evento de meio eletrônico, ele vai trazer legislação em papel, tem vários, olha aí, ó, locais que você pode tratar a referência, tá? E orientações, aqui é do livro, tá? Do material, orientações para a elaboração do TCC, por exemplo, é o papel do orientador, atribuições do professor. Bom, aí são o restante de exemplos aqui que ele traz, ó, tá? Então, é um material bem bacana aí, eu creio que vai ajudá-los aí para a carreira de vocês, tá? Aqui esse outro texto, eu não vou nem compartilhar com vocês, mas era só para visualizar exemplos de citações, tá? Que aí eu acabei mostrando um outro lá e o próprio livro já traz. Então, esse material eu vou publicar aí para vocês. E ainda, aqui a NBR, esse material junto com esse outro voltado para trabalho acadêmico, nesses dois materiais eu vou postar também para vocês aí como regra básica, além de colocar aí provavelmente alguma orientação visual, um vídeo ou uns slides, para que vocês complementem, não com base só nessa aula, mas nas próximas, né? Se a gente observar aqui no livro didático, ele já vai direto para a formatação, enfim. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Dependendo do que você vai publicar, tá? Então, o próximo é artigo. Depois, nosso, por fim, o TCC, né? Então, ele que eu falo o livro, né? Ele já vai para uma linha de raciocínio que você já montou, já tem uma estrutura para montar o teu projeto. Depois é só você começar a montar a sua pesquisa, né? Ou por meio de fichamento e por aí vai. Com o teu projeto de pesquisa, já começa a pensar aí
pensar no restante da estrutura. Então, tem lá, a gente viu sobre a estrutura, né? Nesse projeto de pesquisa aqui, ó, ele traz a estrutura do projeto, e aí você vai entrar na estrutura e começar a desenvolver. A parte principal você já fez, foi o trabalho que vocês me entregaram aí, né? Aí daí para frente a gente vai começar, isso para elaborar o projeto, tá? Isso é um ponto, isso aí. Então é legal tentando fazer um pouco na prática, né? Ali eu não vou, lógico, trazer essa exigência de vocês elaborarem o teu projeto, né? E me entregar. Não dá tempo, tá? E é humanamente impossível. Quem fizer isso com vocês e pedir um trabalho em 15, 30 dias, isso não acontece. Não dá para fazer. É difícil. Né? Essa fase de pesquisa bibliográfica ela é muito extensa, dependendo do teu tema. Então, é legal vocês já saberem os próximos passos, observando a própria estrutura, né? E daí começarem em algum ponto, vou retomar o teu projeto para finalizar o teu TCC, né? Então, aqui vocês vão ter embasamento para isso. Ok? Então, aí, para a gente finalizar, deixa eu só abrir para vocês não ficarem... uma coisa bacana também, que eu acho que vale a pena, reforçando, tá? O material aqui da web aula de hoje, ele é um pouco bem mais resumido, né? Mas ele traz de uma maneira, dando uma sugestão, né? O que você vai encontrar aí, né? Nessa unidade, nessa sessão. Então, pessoal, aproveita nessas 3 próximas sessões, olha só, acabou. Né? Você viu aqui, ó, é só isso aqui, ó. Só que você já vai ter uma ideia, né, básica que você vai precisar ter aí, como eu falo, vai fazendo um bloquinho para vocês ou umas folhas, vai anotando o que a gente está passando aqui, para que vocês sintam assim, não precisam retomar isso em algum momento, uma vez que você fixou, né, independente como, já vai ajudá-los aí, né, porque vai ser importante. Deixa eu voltar aqui no água, vou aumentar aqui, deixa eu só retomar aqui. %. Eu não sei, peraí, o que eu fiz aqui que eu perdi o... Deixa eu ver se vai abrir aqui, peraí. E a atividade de aprendizagem, são 6 perguntas para a gente dar uma olhada aqui. Deixa eu já ver quem é que está chegando aí, peraí só um minutinho. Rodrigues. Peraí. Só mais um instante. Deixa a tela já bonitinha aqui, ó. Vou aumentar aqui, agora vou aumentar um pouquinho. Então vamos lá, vamos pegar aqui a atividade diagnóstica, que vai aparecer aí para vocês. Com as perguntas aí, sugestionando o que é fundamental para essa sessão, para a gente poder fixar aí tudo que a gente falou. Bom, ele traz aqui, olha, alguém lembra? Bom, já está respondido aqui, né? A norma NBR 6023, ela é referência, né, que compreende aí o quê? Um conjunto padronizado de elementos descritivos retirado de um documento, que permite sua identificação individual, que é com base na ABNT. Né? Então, anotem aí, é muito provável que seja aí bem interessante uma pergunta voltada para esse teor, tá?
Não que seja igual, mas talvez utilizando, né, a norma, não precisa ler a norma inteira, não é isso, mas o que está escrito até no livro ali, né, a referência que está no livro. Tá? Então, as referências dessa norma são compreendidas como conjunto padronizado de elementos descritivos retirado de um documento, que permite sua identificação individual. Complicado, hein? Mas vamos lá. Vamos para a segunda aqui, ó. Enfatizar e destacar trechos de citação, o autor poderá utilizar alguns recursos. Então, analise as citações abaixo e assinale a alternativa na qual esse destaque foi elaborado corretamente. Né? Então, a gente viu aqui que abre aspas, o comportamento do marketing é o grupo de variáveis controláveis, e aí, utilizada, e aí ele grifo nosso. Pô, aí você me pegou. Como é que você sabe se esse grifo aí não é do próprio autor, né? Então, vamos só dar uma conferida aqui, ó. Aqui não tem nada escrito, né? Tá grifado, tá entre aspas, essa citação, e aqui não tá dizendo se é do autor ou não. Então, tá errado aqui, e tá errado aqui, né? Porque aqui não tem nada, né? Aqui quando destaque, não tem nenhum destaque. Então, ficou certo. E aqui também não tem nada. Então, por isso que, analisando a pergunta aí, né? Vamos falar assim, cadê? Essa é a correta, porque aqui está escrito grifo nosso e não tem grifado, tá? Então, é outra maneira também aí de a gente ficar atento para um provável questionamento aí para as provas. Então, aqui nós temos a 1, 2, 3, 4. As citações podem ser de dois tipos, direta e indireta, havendo ainda a citação da citação, ou de citação. Independente da forma, a citação segue algumas regras. Vamos analisar aí e dar uma... Peraí, deixa eu só ver aqui. Tem um pessoal que está caindo, mas beleza. Nas citações, as chamadas devem ser feitas pelo sobrenome do autor. Então, está correto. As citações diretas devem ser destacadas no texto utilizando aspas dupla ou recuo de 4 centímetros de margem, a depender da quantidade de linhas. Então, está certo. As citações indiretas também devem ser identificadas entre aspas duplas. Lembra que não tinha necessidade de destaque? Então está errado. As supressões devem ser indicadas com colchetes e reticências. Supressão da frase, faltou escrever aqui. Supressão de quê, né? Mas, enfim, supressões, né, da frase, né, do texto. Então, tá certo. Então, olha a outra maneira, né, resumida, de você ter uma abordagem interessante sobre esse assunto aqui, de algumas questões voltadas para a citação. Muito provavelmente, essa outra questão aqui, que a gente vai ver, como é que é o nome? De aprendizagem. Deve abordar algo referente a... Deixa eu ver aqui. De aprendizagem. Vai trazer sobre referências, dito e feito. Então, vamos ver aqui agora as atividades de aprendizagem, que fica ali na pós-aula, né? Então, olha só, analise as referências a seguir e identifique aquela que está corretamente organizada. Olha aí, que pegada aí boa aí para a gente poder... Então, ele trouxe Antônio Barros, já está errado. Barros, vírgula, Antônio, vírgula, já está errado. É esse detalhe aí mesmo que eu estou falando, esse detalhe aí que tem que prestar atenção. Barros, vírgula, Antônio, vírgula, estratégia empresarial, está errado. Antônio Barros, também já está errado, porque o sobrenome dele... Ele pode chamar Barros Antônio, nada impede. Mas a gente está vendo aqui que, por exclusão, o Barros está em maiúsculo, vírgula, Antônio, ponto. Aí vem estratégia empresarial, ponto. Segunda edição, São Paulo, Saraiva. Não tem a necessidade de você colocar essa referência em negrito, né? Porque aqui
É isso aí. Aí eu vou voltar aqui, a segunda. Conforme a norma de citações, a gente volta para a citação, podem ser de dois tipos, direta e direta, citação, escolha uma. As citações diretas são de transcrição literal do texto-fonte. Não é a que aparece com maior frequência, de outra citação, e nem aí de identifica imediato que é o autor, ou então que baseia no conteúdo do texto-fonte. Não, ela é transcrição literal, né? É copiar e colar, sem formatação, alteração na formatação. Então, olha aí isso aqui é importante também, viu? A citação direta e a indireta também, tá? Não só a direta, elas são, vai provavelmente aí uma coisa interessante para vocês anotarem aí. A última, com relação às referências, analise a afirmativa a seguir. É pequeno aqui. Então, é a 1, a 2 e a 4, né? É a referência, é a listagem dos elementos descritivos retirados de um documento que permita a sua identificação. Ok. Os elementos que comporão a referências devem ser apresentados em sequência padronizada. Ok. Não existe relação direta entre a citação e referência, visto que cada um dos elementos está ocupando uma parte do documento. Totalmente errado, né? Uma depende não é que uma depende da outra. Você só vai ter a referência do autor se você colocou no seu texto. E a lista de referência aparece em local específico do texto, nos elementos pós-textuais. Então, correto, tá? Então, a 1, 2 e a 4. Ok? Então, é isso que nós tínhamos aí para observar hoje. Agora, mais do que importante, né, além da prática, lógico que seria interessante, vou passar a moto aqui. A questão prática para desenvolver isso, vocês estão percebendo que não basta abrir o Word, pegar um texto e falando, né, e mostrando, olha assim, é porque a própria questão de manipular um programa, um software, que seja, qualquer coisa para formatar, já é um aprendizado, né? Agora, a teoria, nesse caso aqui, ela acaba ajudando porque tem exemplos visuais. E aí, a partir do momento que você vai fazer seu texto, então a minha sugestão é o seguinte, né? Professor, eu vou continuar fazendo o meu texto lá. Então, beleza. Então, você vai pegar lá, em vez de você já ir escrevendo do jeito que é para escrever assim, ó, nesse formato e tudo mais, não se preocupe, não é que não é para fazer, mas vai lá, no arquivo novo, né? Deixa uma página em branco, duas, né, no começo, insere ali quebras de linhas, pelo menos duas, e começa aqui, né? Então, você vai ter lá a introdução, que você já tem pronto, né? Mas e o tipo da letra? Calma, vai fazendo teu texto, tá? Coloca o texto aqui, insere o seu texto, as tuas ideias, tá? Suas ideias, enfim. Eu vou colocar ideias. Opa, não tem mais acento, ideias. Além das ideias, né, você vai fazendo aqui as citações que você vai extrair dos fichamentos, ou quer que seja ou de outro tipo de anotação que você fez. Que você vai dando, né, como se diz, corpo aí para o teu material, né? Então, de novo, vai dando corpo aí para o seu material. Então, você vai fazendo um texto, né? Se eu mostrar aqui para vocês, sei lá, como eu construí um texto, né? Depois do segundo, terceiro, você já vai ficando um pouco mais prático no assunto, né? Deixa eu ver se eu tenho um aqui antigo aqui. Acho que esse aqui, ó. Peraí. Por exemplo, ó, só a introdução, né, do texto. Então,
aqui não é um texto meu, tá? Mas não tem uma preocupação aqui, tá em Arial 12, tá? Então, já tem algumas formatações aqui de margem, tudo bem. Mas não precisa se preocupar agora, vai escrevendo o teu texto, né? Aqui, no caso, começa isso aí com as perguntas, né, que você escreveu lá no teu projeto e vai te apoiar. Então, o projeto de pesquisa originou essa dissertação, nasceu de um desabafo. Aqui é o exemplo. Certo dia, no grupo de pesquisa, que é onde a pessoa frequentava, contei a minha história, e aí, diante disso, eu percebi... Então, percebe que é um relato para dar uma introdução, né? A entrada na escola introduz. Então, ela deu uma introdução por que ela está desenvolvendo esse trabalho. Então, às vezes, você lendo outros materiais, como eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, aqui eu tenho alguns projetos que me ajudaram a montar o meu. Não tem nada a ver com o meu assunto. Tem nada a ver. Aqui é uma pessoa que trabalha com deficiência, com síndrome, um autismo, não é? Um exemplo da filha dela que tem autismo, não sei o que lá, mas me ajudou muito, muito, por incrível que pareça. Eu não conversei com essa, eu conheço essa pessoa que fez, mas eu não precisei conversar com ela, mas sim observar a maneira que ela foi elaborando o texto. Eu olhei para a minha problemática, para o meu projeto, e falei, pô, eu vou começar a escrever, porque começou a sair, é assim que faz, né? Você vai pegando um jeito seu, né? Como a gente comentou aí em algum momento, de praticar a escrita, né? A tua escrita. Então, é uma dica que eu dou para quem vai escrever, tá? Eu não estou pedindo para vocês fazerem como trabalho, tá, gente? O trabalho aqui nosso agora vai ser o foco nas provas, aí nas perguntas, extrair o máximo de conceitos que são importantes. Lógico que todos são, mas os mais importantes. Então, é isso que eu quero deixar de dica aí para vocês da aula de hoje. Acho que é fundamental a gente ter essa análise, esse conhecimento aí. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Sobre os trabalhos, já falei no começo, que eu vou respondendo à medida do possível, mas eu gostei bastante aí da maioria dos trabalhos de vocês, aí, na verdade todos, né? Ficaram muito bem, muito bom, elaborados. Tranquilo, então? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito aí a presença de vocês. Até a próxima aula nossa, na quinta que vem, retomando o nosso capítulo. Se possível, dê uma olhada com carinho aí na web aula. Enfim, se tiver algum material que eu postar na pré-aula, dê uma analisada. Esse que eu mostrei para vocês, eu posto hoje, nessa unidade aí 4.1, os complementos. E boa semana, bom final de semana aí para todos vocês. Se cuidem aí. Obrigado, boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite, professor.